Após uma vida de sacrifícios, uma idosa é acolhida pelo filho milionário em sua mansão luxuosa, mas, na ausência dele, passa a ser cruelmente maltratada pela futura nora, isolada como um fardo indesejado. Sofrendo em silêncio, ela encontra consolo apenas na empregada, que arrisca tudo para ajudá-la às escondidas. Até que imagens secretas revelam a verdade, transformando dor em justiça diante de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Dona Teresa, 72 anos, sentiu um aperto no peito quando o portão automático se fechou atrás dela. A mansão parecia uma fortaleza de vidro e mármore, tão diferente da casinha onde criara Rafael sozinha, lavando roupas no rio, até suas mãos ficarem em carne viva. 45 anos separavam aquela mulher que esfregava tecidos nas pedras geladas da que agora pisava no piso de porcelanato. Mas as cicatrizes nas palmas permaneciam. Rafael, 45 anos, insistira tanto. Depois que o médico confirmou a doença nos pulmões, consequência de décadas respirando umidade fria na beira do rio, o filho decidira sozinho. Teresa lembrava da formatura dele, engenheiro, único da família com faculdade. Ela vendera até o crucifixo da avó para pagar as últimas mensalidades. Ver o filho de terno recebendo o diploma valera cada ferida, cada refeição pulada. Mariana, 35 anos, surgiu na escadaria como aparição de revista. O vestido branco, os cabelos loiros perfeitos, a silhueta impecável. Semanas atrás, quando Rafael as apresentara, a noiva abraçara Teresa com força calculada, palavras doces como mel artificial. Agora, enquanto Rafael subia com as malas velhas da mãe, Mariana permanecia no topo, os lábios em algo que não era bem sorriso. O quarto era enorme, maior que toda a casa do vilarejo. Cama king size, televisão na parede, banheiro com hidromassagem. Teresa tocou a colcha com dedos trêmulos, sentindo maciez que jamais lavara. Durante 3 dias, Mariana manteve a encenação. Chá toda tarde, perguntas sobre saúde, oferecendo acompanhar ao médico. Nas refeições, servia pessoalmente o prato de Teresa. Rafael irradiava felicidade, unindo mundos que pareciam distantes. À noite, conversas abafadas no quarto do casal, vozes oscilando. Aparecida, empregada de 38 anos, trabalhava ali há 2 anos. Baixa, morena, viera do interior como Teresa. Desviava o olhar nos corredores. Uma tarde, trocando toalhas, sussurrou: "A senhora precisa de alguma coisa, é só chamar." O tom carregava mais peso que as palavras. A mudança veio na quinta-feira. Rafael recebeu ligação urgente durante jantar. Obra na capital, problema grave, viagem imediata. 2 semanas fora, talvez 3. Tentou remarcar, mas do outro lado, alguém disse algo definitivo. Rafael suspirou, aceitou. Mariana cortava salmão com movimentos precisos, rosto sereno. Na manhã seguinte, motorista levou Rafael ao aeroporto às 5. Ele beijou a testa da mãe, prometeu voltar logo. Quando o carro partiu, silêncio diferente tomou a mansão. Pesado, quase sólido. Teresa desceu às 8 para café. Mesa vazia. Esperou meia hora. Aparecida surgiu com bandeja simples, pão seco, café requentado. A empregada evitou seu olhar, saiu rápido. Teresa comeu devagar, cada mordida arranhando a garganta. Ao meio-dia tentou ir à cozinha. Mariana bloqueou a porta, o rosto completamente diferente. Olhos frios, boca linha fina. "Rafael não está aqui para ver você se meter onde não foi chamada. A partir de agora você come o que eu mandar, quando eu mandar. Esse não é seu lugar." A voz saiu controlada, perigosa. Teresa recuou, o coração disparando. Naquela noite ligou para Rafael. 3 quedas antes de completar. Ele estava em reunião, voz cansada. Teresa tentou contar sobre Mariana, mas palavras saíram confusas, emocionadas. Rafael interpretou como insegurança, pediu paciência. Desligou prometendo ligar depois. A ligação não veio. Dias seguintes trouxeram rotina cruel. Porta trancada por fora. Aparecida destravava às 9, olhar de desculpa. Refeições frias, insuficientes.
Mariana retirou a televisão, bloqueou a internet do telefone. Rafael ligava em horários estranhos, Mariana sempre por perto, olhar vigilante. Semana depois, roupas de Teresa sumindo. Só restavam 3 conjuntos velhos, desbotados, do vilarejo. Senhora Mariana disse que essas são mais apropriadas. Aparecida sussurrou. Teresa sentiu lágrimas. Aquelas roupas carregavam décadas de humilhação. Segunda da segunda semana, Mariana entrou às 6 da manhã. Luz acesa com violência. Levanta. Tem trabalho. Teresa, confusa, tentou entender. Mariana riu sem humor. Aparecida está de folga. Vista isso. Jogou o avental surrado. Tem louça da festa de ontem. Cozinha era caos. Cristal, porcelana, prata, restos de jantar enquanto Teresa ficara trancada. Pia transbordava. Tudo à mão. Quebrou, vem da sua aposentadoria. Mariana ordenou. Teresa mergulhou mãos na água gelada. Feridas antigas arderam. Cicatrizes reabrindo com detergente. 5 horas. Trabalhando, coluna doendo, tosse piorando. Mariana criticava cada movimento. Quando terminou, 2 da tarde. Sem almoço. Quem não trabalha direito, não merece comida. Noite trancada, tentou ligar. Telefone no vazio. Deixou mensagem chorando. Palavras cuidadosas. Dia seguinte, Rafael ligou às 6. Mariana dormindo. Teresa tentou explicar, voz falhando. Rafael suspirou. Mãe, Mariana está cuidando. Você precisa colaborar. Essa obra tem problemas sérios. Ligo no fim de semana. Desligou. Sexta-feira, a porta abriu com estrondo. Mariana, homem de macacão. Quarto tem infiltração. Vai ficar no depósito. Subsolo, sem janelas. Cama velha, armário pequeno, lâmpada fraca. Ar úmido, mofo. Teresa protestou. Mariana saiu, bateu porta. Tranca clicou. No escuro, barulho abafado acima, Teresa sentou na cama dura e chorou. Pensou no rio, nas madrugadas, na fome aceita para Rafael comer, no orgulho da formatura, na esperança de vida melhor. Agora prisioneira na mansão comprada com sucesso que ela tornara possível. Tosse voltou forte, raspando pulmões. Deitou de lado, abraçando o corpo, dormiu com o rosto molhado. 3 andares acima, Mariana sorria ao espelho, ajeitando cabelos, celular na mão. Confirma almoço domingo. Encontrei ajudante nova para servir as meninas. Risada cristalina, vazia de remorso. O subsolo não tinha relógio. Teresa perdeu a noção do tempo, a umidade grudando na pele, a tosse vindo em crises dolorosas. O silêncio quebrado apenas por ruídos acima, passos, música, a vida acontecendo enquanto ela apodrecia no porão. Aparecida desceu na madrugada de sábado, porta rangendo, luz do corredor desenhando silhueta magra. Dona Teresa, sussurrou ajoelhando com água e pão. Ela não pode saber que estou aqui. Tenho 2 filhos, não posso perder o emprego. Teresa bebeu com avidez, mãos tremendo, derramando parte no pijama. Por quanto tempo ela vai me deixar aqui? Aparecida desviou o olhar. Amanhã tem almoço com amigas. A senhora vai servir. As palavras saíram, carregadas de vergonha. Aparecida contou que Mariana recebera flores de Rafael, mensagem pedindo cuidados com a mãe. A noiva lera em voz alta para as plantas, rindo, depois rasgara tudo. Ela tem prazer nisso, Aparecida disse. Saiu com cautela, tranca clicando novamente. Domingo, 6 da manhã. Mariana arrancou Teresa da cama com violência. Levanta, velha. As meninas chegam ao meio-dia. Jogou uniforme de empregada idêntico ao de Aparecida. Eu não sou empregada, Teresa sussurrou. Mariana avançou, rosto perigoso. Aqui você é o que eu disser. Vista ou ligo para Rafael contando que você está sendo ingrata. Teresa vestiu o uniforme, pequeno demais, subiu escadas com dificuldade. Aparecida na cozinha chorou ao vê-la assim. Mariana distribuiu tarefas, 3 banheiros, tapetes, cristaleira. 5 horas. Teresa começou, ajoelhada no mármore, mãos em produtos químicos queimando feridas antigas. Tosse em ondas. Mariana inspecionava, mandava refazer. Às 11,
Passando pano na escadaria, Teresa escorregou. Caiu com força, dor explodindo no quadril e tornozelo. Aparecida correu ajudar, mas Mariana segurou seu braço. Deixa ela se virar sozinha. Teresa se arrastou, tornozelo torcido pulsando. Sem tempo para cuidar. Convidadas em 1 hora. 11h40. Mariana entregou bandeja pesada de champanhe. Não fala nada. Não. Olha nos olhos. Derrubaram alguma coisa 1 semana no subsolo. Teresa segurou com mãos trêmulas, tornozelo gritando a cada passo. 12h. 4 mulheres de grife e joias chegaram. Falavam alto, riam. Teresa entrou cambaleando com champanhe. Ninguém olhou direito, pegando taças sem agradecer. Sua empregada está caduca, tropeçando assim, Ruiva comentou. Mariana sorriu. É temporária. Caridade. Risadas. Teresa manteve olhos baixos, sangue fervendo. Voltou buscar canapés. Aparecida sussurrou, aguenta. Ao entrar na sala, Morena esticou perna de propósito. Teresa tropeçou, caiu de joelhos, bandeja escapando, canapés espalhados, cristal rolando. Silêncio. Depois risadas. Mariana se levantou, caminhou até ela. Chute veio, sem aviso. Salto no tornozelo machucado. Teresa gritou, som agudo de dor. Sua inútil! Mariana puxou cabelos grisalhos com força. Ninguém ajudou. Limpa essa porcaria. Teresa se arrastou pelo chão, recolhendo um por um, lágrimas caindo no tapete. Tornozelo inchando visivelmente. Aparecida observou da porta, mãos apertando o avental. Teresa voltou para a cozinha soluçando. Aparecida trouxe gelo, com pressa improvisada. Precisa contar para seu filho. Teresa balançou cabeça. Ela vai dizer que sou louca. Rafael vai acreditar nela. Da sala, risadas. Mariana transformara acidente em piada. Convidadas trocavam histórias de humilhações. Teresa ouvia, tornozelo pulsando. Pensou em Rafael criança descalço no vilarejo nas manhãs no Rio quando ele tinha 5 anos, tremendo, mas nunca reclamando. Quando eu crescer, vou cuidar de você. Almoço durou 4 horas. Aparecida serviu enquanto Teresa ficava escondida. Mariana entrou 2 vezes. Na segunda, inclinou-se perto. Rafael volta na sexta. Até lá, aprende seu lugar. Se abrir a boca, te mando para asilo público onde velhos morrem. Vou fazer ele te internar por senilidade. Ele vai acreditar em você ou em mim. Hálito de vinho forte. 5 da tarde, convidadas partiram. Mariana subiu sem palavra. Aparecida ajudou Teresa a descer ao subsolo, praticamente carregando. Acomodou na cama, travesseiros, sob tornozelo. Trago remédio depois que ela dormir. Saiu, mas deixou porta destrancada. Pequena rebeldia. Sozinha no escuro, Teresa pensou em fugir. Mas para onde? Sem dinheiro, sem conhecer ninguém. O que dizer aos vizinhos? Que o filho engenheiro a abandonara? Não. A culpa era dela, velha e inútil. Telefone tocou no vestido jogado num canto. Rafael. Atendeu com mãos trêmulas. Mãe, como está? Desculpa não ter ligado, obra caótica. Teresa quis contar tudo, mas palavras de Mariana ecoaram. E se ele não acreditasse? Está tudo bem, filho. Mariana está cuidando. Rafael suspirou aliviado. Sabia que ela era especial. Volto quinta à noite, um dia antes. Mal posso esperar. Desligou. Quinta à noite. 4 dias. Eternidade. Teresa deitou, abraçando o travesseiro molhado, tornozelo latejando. Lá em cima, TV de Mariana. Normalidade indiferente ao inferno da velha lavadeira que sonhara que o filho vivesse melhor. Segunda-feira. Teresa acordou com febre, encharcada de suor, cabeça pulsando, corpo tremendo, tornozelo roxo e quente. Aparecida trouxe café, pão seco, água morna e encontrou-a delirando, murmurando o nome do filho. Tocou a testa, sentiu o calor, subiu correndo. A mãe do senhor Rafael está muito doente. Precisa de médico urgente. Mariana abriu a porta, roupão de seda, irritada. E o que você quer que eu faça? Aparecida reuniu coragem. Ela não consegue levantar, febre alta, tornozelo muito inchado. Por favor. Mariana suspirou como se fosse imenso incômodo.
Desceu por 30 segundos, olhou de longe. Está fingindo. Dê antitérmico e melhora. Rafael não pode saber de drama. Saiu batendo porta. Aparecida trouxe remédios da própria casa. Convenceu Teresa a engolir com água. Trocou lençóis encharcados, improvisou compressa fria. 2 horas segurando a mão da idosa, sussurrando conforto. Teresa abria e fechava olhos, ora reconhecendo Aparecida, ora chamando Rafael menino. Eu só queria que ele tivesse comida. Ele tinha tanta fome. Aparecida limpava lágrimas, coração partindo. 12:00, febre baixou um pouco, mas Teresa fraca demais. Mariana desceu com lista escrita. Já que ela está de molho, você faz trabalho dobrado. Casa impecável para Rafael voltar. Ele não pode perceber nada. Aparecida tentou argumentar. Faça ou procure outro emprego. A empregada baixou cabeça, começou a trabalhar com coração apertado. Lá embaixo, tosse de Teresa ecoava. Terça. Teresa se arrastou até banheiro, mas mal voltou à cama. Tornozelo não suportava peso. Aparecida trouxe remédios, água, frango. Teresa comeu 3 garfadas, vomitou tudo. Infecção espalhando, pele com tons verde e amarelo. Precisa antibiótico, Aparecida insistiu. Mariana recusou. Ela aguentou anos no Rio gelado. Aguenta pé inchado. Tarde, Mariana na academia, Aparecida tomou decisão. Pegou o celular de Teresa, desbloqueou. Senha era aniversário de Rafael. Pensou em ligar direto, mas teve medo. Mariana descobriria. Rafael poderia não acreditar. Em vez disso, tirou fotos. Subsolo escuro, cama suja, tornozelo inchado, comida miserável, condições desumanas. Salvou em pasta escondida. Guardou o telefone, coração martelando. Mariana voltou com 3 amigas. Tarde na piscina, coquetéis, sol. Teresa ouviu risadas e música através do teto fino. Deitada no escuro, incapaz de mover, enquanto lá em cima, mulheres brindavam ao redor de piscina que custara 10 anos de trabalho dela. Ironia brutal. Tentou dormir, mas dor não permitia. Quarta-feira, mudança que ninguém percebeu. Rafael, distante, revisava relatórios quando recebeu notificação no celular. Sistema de segurança instalado semanas atrás, após invasões na vizinhança. Câmeras discretas, sala, cozinha, corredores. Ninguém sabia além dele e empresa. Instalara numa tarde em que Mariana viajara. Notificação indicava movimento incomum. Abriu o aplicativo. Gravações dos últimos dias. Velocidade rápida verificando. Mariana recebendo amigas. Normal. Aparecida limpando. Normal. Então, algo o fez pausar. Sua mãe de uniforme de empregada, cambaleando com bandeja. Voltou. Velocidade normal. Viu queda, canapés espalhados, Mariana chutar mãe no chão, puxar cabelos grisalhos. Sangue gelou. Voltou mais. Mãe sendo acordada brutalmente, arrastada para trabalhar, insultada. Mariana transformada em monstro. Hora após hora, cada minuto pior. Cenas do subsolo. Câmera do corredor captava momento jogando-a lá. Rafael sentiu Billy subir. Saiu correndo. Trancou-se no banheiro. Vomitou. Chão frio do banheiro. Lágrimas. Rafael entendeu. Fora cego. Completamente. A mulher perfeita era capaz de torturar idosa doente. Sua própria mãe. Mulher que lavara roupas até mãos sangrarem para ele estudar. Entregara nas mãos de demônio. Mas Rafael não era mais menino. Pobre. Era empresário, sabia jogar. Agir por impulso seria erro. Pegou telefone, ligações, advogado, empresa de segurança copiando vídeos, médico de confiança. Para Mariana, mensagem carinhosa. Amor, adiantei mais um dia. Chego amanhã de manhã, quinta. Mal posso esperar. Ela respondeu com corações. De volta à mansão, Mariana decidia para a quinta. Um dia para Rafael voltar. Teresa precisava apresentável ou escondida. Desceu ao subsolo pela primeira desde terça. Cheiro de doença e umidade. Teresa deitada, lábios rachados, rosto pálido, respirando difícil. Levanta. Teresa não se moveu. Mariana chutou cama. Não vem com fingimento. Teresa abriu olhos devagar.
delirando novamente. Febre. Voltara. Rafael, ele está com frio no rio, preciso buscar ele. Mariana revirou olhos. Subiu, ordenou que a Aparecida desse banho, trocasse roupas, fizesse comer. Amanhã Rafael chega. Ela precisa minimamente normal. Se desconfiar, você perde emprego e nunca mais trabalha em família nesta cidade. Aparecida desceu com um balde de água morna, sabonete, toalhas. Ajudou Teresa a sentar, lavou o corpo com cuidado, evitando o tornozelo. Pele coberta de pequenos hematomas. Enquanto lavava, a Aparecida chorou silenciosamente. Teresa, em lucidez, apertava a mão dela sussurrando, "Obrigada", depois delirando, chamando o filho, cantando cantigas de embalar. Mariana desceu no fim da tarde. Trouxe mala. Roupas decentes. Vista nela. Amanhã cedo. E você vai ficar no quarto de cima. Rafael não pode saber desse lugar. Olhou o subsolo com nojo. Aparecida te ajuda a subir. E se abrir boca para Rafael, te mando para lugar onde vai implorar para voltar para cá. Noite, Aparecida e Mariana, colaboração forçada, carregaram Teresa a escada acima. Idosa mal ficava em pé. Tornozelo não suportava a pressão. Colocaram no quarto original, vista para jardim, king size, banheiro privativo. Aparecida deitou, cobriu com lençóis brancos. Dona Teresa, Rafael volta amanhã. Aguenta só mais um pouco. Teresa assentiu, olhos vidrados. Mariana na porta, observando como diretor de teatro. Perfeito. Amanhã ela fica aqui. Eu digo que está cansada, descansando. Tonturas, coisa de idade. Nada grave. Olhou Aparecida. E você confirma tudo, entendeu? Aparecida baixou cabeça. Mariana saiu satisfeita, mas nenhuma sabia. Rafael, naquele momento, num voo 4 horas antes do previsto, não avisara ninguém. Queria chegar surpresa, ver com próprios olhos verdade que câmeras mostraram. No bolso, pendrive com gravações. Na agenda, delegado cliente da empresa. No coração, mistura de raiva, culpa, determinação. Táxi cortava a madrugada silenciosa. Rafael olhava a janela sem ver, mente repleta de imagens. Mãe caindo, apanhando, chorando. Apertou punhos, unhas machucando palmas. Mais. Rápido, pediu. Motorista acelerou. 4 da manhã, quinta-feira. Táxi parou no portão. Rafael pagou, pegou mala, abriu o portão silenciosamente. Casa escura, todos dormindo. Entrou com chave, desligou o alarme rápido, subiu sem barulho, passou pelo quarto com Mariana. Porta fechada, ela dormindo tranquila. Foi direto onde mãe deveria estar. Abriu porta devagar. Luz do corredor iluminou cama onde Teresa jazia, pequena e frágil sob lençóis. Rafael aproximou, coração disparado. Mãe, sussurrou. Ela não se moveu. Tocou mão, sentiu febre. Puxou o lençol, viu o tornozelo inchado e infeccionado, hematomas nos braços, magreza excessiva. Meu Deus, o que fizeram com você? Teresa abriu, olhos lentamente, segundos focando no rosto do filho. Pensou estar sonhando. Rafael, voz como fio. Ele pegou mão, apertou contra próprio rosto molhado. Estou aqui, e eu vi tudo. Perdoa não ter chegado antes. Teresa tentou falar. Só conseguiu chorar, soluços fracos sacudindo o corpo magro. Rafael abraçou com cuidado, sentindo costelas salientes. Vai ficar tudo bem agora. Mas palavras interrompidas por porta se abrindo, passos aproximando. Mariana a acordara, percebeu que ele não estava na cama. Rafael, você voltou? Voz do corredor, sonolenta, mas nervosa. Passos aceleraram. Rafael. Ele levantou, secou lágrimas, virou para a porta quando Mariana apareceu. Linda, até de pijama, cabelos loiros bagunçados, olhos pesados. Viu Rafael ao lado da cama de Teresa. Expressão mudou. Por segundo, pânico atravessou o rosto. Depois, forçou o sorriso. Amor, chegou cedo. Queria ter ido buscar. Sua mãe não está bem. Deixei descansar. Rafael olhou para Mariana, para a mulher que amava, com quem planejava a vida. E tudo o que viu foi estranha, mentirosa,
torturadora. Mariana, precisamos conversar. Agora. Ela piscou confusa. Claro, amor, mas deixa sua mãe descansar. Vamos pro quarto. Ele não se moveu. Não, aqui, quero que explique, apontou o tornozelo inchado. O que diabos aconteceu com minha mãe? Silêncio pesado como chumbo. Mariana olhou, tornozelo, depois Rafael, depois Teresa, com olhos assustados. E então fez o que sempre fizera. Mentiu. Foi acidente terrível, amor. Ela caiu na escada dias atrás, quis chamar médico, mas ela não deixou, disse que era só torção. Rafael deu passo. Pare. Para de mentir. Pegou o celular, abriu câmeras. Eu vi tudo. Cor sumiu do rosto de Mariana. Pernas vacilaram. Câmeras, sussurrou. Rafael virou tela. Cada chute, cada insulto, cada momento que transformou a vida da minha mãe em inferno. Tudo gravado. Mariana olhou tela, viu-se arrastando Teresa pelos cabelos e soube que vida perfeita acabara de desmoronar. Mariana recuou 2 passos, as mãos tremendo. Tentou arranjar outra mentira, mas as palavras morreram na garganta quando viu a expressão de Rafael. Não era raiva comum, era algo mais profundo, mais frio. Decepção misturada com nojo. Rafael, eu posso explicar? Começou a voz falhando. Ele levantou a mão, cortando-a. Não, você não pode. Não existe explicação para o que você fez. Virou-se para Teresa, que observava tudo da cama com olhos arregalados, ainda sem acreditar que o filho estava realmente ali. Aparecida! Rafael chamou alto. A empregada deve ter ouvido as vozes alteradas, porque apareceu rapidamente no corredor, ainda. De camisola, o rosto marcado pelo sono interrompido. Quando viu a cena, Rafael ao lado de Teresa, Mariana encurralada, a tensão elétrica no ar, entendeu que algo tinha mudado. Senhor Rafael, sussurrou. Ele virou-se para ela. Você sabia? Aparecida baixou a cabeça, lágrimas já escorrendo. Eu tentei ajudar, senhor. Tentei. Mas ela disse que me mandaria embora se eu contasse. Tenho 2 filhos, eu... Rafael ergueu a mão novamente, um gesto mais gentil dessa vez. Eu sei. Vi você levando comida para minha mãe. Vi você cuidando dela. Obrigado por ser humana quando ninguém mais foi. Aparecida soluçou. Alto, o alívio e a culpa se misturando. Rafael voltou sua atenção para Mariana. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Ela deu um passo à frente, tentando tocar o braço dele. Rafael, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu estava estressada. Sua mãe é difícil, você não entende. A voz dela subia, ficando histérica. Eu disse agora. O tom era final, sem espaço para negociação. Mariana olhou ao redor, percebendo que não havia saída. Tentou uma última vez. Essa casa é minha também. Moramos juntos há 3 anos. Rafael tirou o celular do bolso, discou um número, colocou no viva-voz. Depois de 2 toques, uma voz masculina a atendeu. Alô? Era o advogado dele. Doutor Henrique, preciso que venha à minha casa imediatamente. Traga documentação de despejo e uma ordem de restrição. Tenho provas de agressão, cárcere privado e maus tratos contra a idosa. Do outro lado, o advogado não hesitou. Chego em 20 minutos. Mariana empalideceu ainda mais. A realidade finalmente a atingiu. Não havia volta. 3 anos de vida luxuosa, de festas, de viagens, de status social. Tudo desmoronando em minutos. Você vai se arrepender disso, ela tentou ameaçar, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Rafael apenas apontou para a porta. 20 minutos. Vista alguma coisa e espere na sala. Se tentar sair ou pegar alguma coisa além de roupa, chamo a polícia agora. Mariana saiu do quarto com passos trôpegos, o mundo girando ao seu redor. Assim que ela sumiu no corredor, Rafael voltou toda a atenção para Teresa. Sentou-se na beirada da cama, segurou as 2 mãos dela entre as suas. Mãe, preciso te levar para o hospital. Esse tornozelo está seriamente infeccionado. Teresa balançou a cabeça fracamente. Não quero incomodar, filho. Já causei problema demais. A voz saiu rouca, quebrada. Rafael sentiu um aperto, no peito tão forte que quase não conseguiu respirar.
Você não causou problema nenhum. Eu causei. Eu te trouxe para cá. Eu confiei na pessoa errada. Eu não te protegi. As lágrimas voltaram, dessa vez sem controle. Teresa levantou uma mão trêmula, tocou o rosto do filho. Você não sabia, meu menino, você não sabia. O apelido da infância, meu menino, quebrou algo dentro de Rafael. Ele apoiou a testa contra a mão dela e chorou como não chorava desde criança. Teresa passou os dedos pelos cabelos dele, fazendo o mesmo movimento que fazia quando ele tinha pesadelos, aos 5 anos. Está tudo bem agora, ela sussurrou. Você está aqui. Mas não estava tudo bem. Rafael sabia disso. O corpo da mãe estava destruído, traumatizado. Levaria tempo para cicatrizar, se é que cicatrizaria completamente. Aparecida trouxe água fresca e remédios. Ajudou Teresa a sentar. Segurou o copo enquanto ela bebia devagar. Rafael ligou para seu médico particular, explicou a situação. O médico disse que enviaria uma ambulância imediatamente, com equipe completa. Não era para tentar mover a paciente sem equipamento adequado. Enquanto esperavam, Rafael pediu que Aparecida trouxesse cobertores limpos, água morna, compressas. Queria fazer alguma coisa, qualquer coisa, enquanto aguardavam ajuda profissional. Lá embaixo, na sala, Mariana vestia um conjunto de moletom e tênis, jogava alguns pertences numa bolsa de viagem. O cérebro trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída. Ligou para 3 amigas. Todas as ligações caíram direto na caixa postal. Tentou o celular corporativo de Rafael. Bloqueado. Pensou em fugir antes do advogado chegar. Mas para onde? Seus pais moravam em outro estado e tinham deixado claro que desaprovavam seu estilo de vida. Suas amigas eram todas superficiais, se afastariam no primeiro sinal de escândalo. Rafael era sua única fonte de renda, status, identidade. Sem ele, ela era ninguém. O advogado chegou em 15 minutos, acompanhado de um oficial de justiça. Rafael desceu para recebê-los, deixando Aparecida com Teresa. Na sala, Dr. Henrique abriu a pasta. Começou a explicar os procedimentos. Mariana teria que deixar a residência imediatamente. Estava proibida de se aproximar de Rafael e Teresa por no mínimo 100 metros e responderia civilmente por danos morais e fisicamente pelos ferimentos causados. Rafael entregou uma cópia dos vídeos num pendrive. Isso é suficiente? Perguntou. O advogado assistiu alguns minutos, o rosto ficando cada vez mais sério. Mais que suficiente. Isso é caso de polícia. Naquele momento a ambulância chegou. 2 paramédicos entraram com maca e equipamento médico. Rafael os levou até o quarto de Teresa. Enquanto eles avaliavam o estado dela, faziam perguntas sobre sintomas, histórico médico, Rafael percebia pela expressão deles que a situação era grave. O paramédico mais velho, um homem de uns 50 anos, trocou olhares significativos com o parceiro quando viu os hematomas, a desnutrição, o tornozelo infeccionado. Quanto tempo ela está assim? Perguntou. Rafael engoliu seco. 2 semanas. Quase 3. O paramédico apenas assentiu, mas seu maxilar estava tenso. Prepararam Teresa para o transporte com cuidado, extremo. Colocaram um cobertor térmico sobre ela, imobilizaram o tornozelo e instalaram soro. Rafael segurou a mão da mãe durante todo o processo. Quando a colocaram na maca, Teresa apertou os dedos dele com força surpreendente. Não me deixa sozinha, pediu, o medo visível nos olhos. Nunca mais, ele prometeu. Eu vou no carro atrás da ambulância. Te vejo no hospital em 15 minutos. Ela soltou a mão dele relutantemente. Enquanto desciam com Teresa, Mariana observava da sala, de pé ao lado do advogado e do oficial. Quando a maca passou por ela, tentou falar. Dona Teresa, Rafael cortou na... Ora, você não fala com ela, nunca mais. Mariana fechou a boca, lágrimas finalmente escapando pelos cantos dos olhos. Mas eram lágrimas de autopiedade, não de arrependimento. A ambulância partiu, sirene ligada. Rafael voltou para dentro, foi direto para o quarto, pegou uma mala. Começou a jogar roupas dentro, as dele e algumas coisas de Teresa que estavam limpas.
Senhor Silva, o advogado chamou. Preciso que o senhor assine aqui a solicitação formal de restrição. Rafael assinou sem ler direito, confiando no profissional. O oficial de justiça entregou os papéis para Mariana. A senhora tem 2 horas para remover seus pertences pessoais desta residência. Após isso, a entrada será considerada violação e sujeita à prisão. Mariana pegou os papéis com mãos trêmulas. 2 horas. Eu tenho 3 anos de vida aqui. O oficial não demonstrou simpatia. 2 horas, senhora. Rafael fechou a mala, desceu novamente, parou na frente de Mariana. Por um momento, apenas olhou para ela, tentando encontrar algum traço da mulher que pensava conhecer. Não encontrou nada. Como você pôde? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ela te tratou bem. Sempre foi gentil com você. O que ela fez para merecer isso? Mariana limpou as lágrimas. Ergueu, o queixo tentando recuperar alguma dignidade. Ela era um fardo, uma lembrança constante do seu passado pobre. Eu estava te fazendo um favor, te libertando disso. O tapa foi instintivo. A mão de Rafael cruzou o rosto de Mariana com força, o som ecoando pela sala. Ela levou a mão à bochecha chocada. O advogado segurou o braço de Rafael, puxando-o para trás. Não faça isso, ela não vale a pena. Rafael respirou fundo, recuperando o controle. Tinha razão, Mariana não valia nada. A Aparecida chamou. A empregada desceu correndo. Você é testemunha oficial de tudo o que aconteceu aqui. Vai precisar prestar depoimento. Te darei 3 meses de salário adiantado e uma carta de recomendação. Se precisar de advogado, eu pago. Aparecida assentiu, grata. Rafael saiu da casa sem olhar para trás. Entrou no carro, ligou o motor, acelerou em direção ao hospital. No banco de trás, a mala com roupas. No peito, um buraco do tamanho da culpa que carregaria pelo resto da vida. Teresa estava viva, estava segura agora, mas os danos já estavam feitos. Cicatrizes físicas e psicológicas que levariam tempo para curar. Enquanto dirigia pelas ruas ainda vazias da madrugada, Rafael fez uma promessa silenciosa. Dedicaria o resto da vida para compensar essas semanas de inferno. No hospital, Teresa já estava sendo examinada quando Rafael chegou. Uma equipe de médicos circulava ao redor dela, fazendo perguntas, pedindo exames, anotando informações em tablets. O médico responsável, Dr. Augusto, um homem de cabelos grisalhos e postura séria, chamou Rafael para conversar no corredor. Seu filho, a situação é delicada. Pneumonia bilateral, desnutrição severa, desidratação e o tornozelo tem uma infecção que já começou a se espalhar. Vamos precisar fazer uma cirurgia para limpar o tecido infectado e provavelmente ela vai ficar internada por no mínimo 2 semanas. Rafael ouviu, cada palavra sentindo o peso aumentar. Ela vai ficar bem? Dr. Augusto hesitou. Vamos fazer o possível, mas não vou mentir. Na idade dela, com o corpo debilitado assim, qualquer coisa pode complicar. Vamos monitorar de perto. Rafael agradeceu, voltou para o quarto onde estavam preparando Teresa para os exames. Ela estava com máscara de oxigênio agora, os olhos fechados, conectada a vários monitores. Uma enfermeira ajustava o soro, outra checava os sinais vitais. Teresa abriu os olhos quando sentiu a presença do filho. Rafael se aproximou, segurou a mão dela por baixo da grade da cama hospitalar. Vou ficar aqui, mãe. Durante todos os exames, durante a cirurgia, durante tudo. Ela tentou sorrir por trás da máscara de oxigênio. Apertou a mão dele de volta, um aperto fraco, mas significativo. Levaram-na para os exames às 6:30 da manhã. Rafael ficou na sala de espera, incapaz de sentar, caminhando de um lado para o outro. Ligou para o escritório, cancelou todos os compromissos da semana. Depois ligou para o vilarejo, falou com Dona Marta, a vizinha que sempre ajudara sua mãe. Contou tudo, chorou ao telefone, prometeu mantê-la informada. Às 8 horas, enquanto Teresa ainda estava em exames, Rafael recebeu uma ligação de Dr. Henrique. A polícia queria falar com ele sobre as gravações. Rafael disse que iria até a delegacia assim que os exames da mãe terminassem. Desligou e viu uma mensagem no telefone. Era de um número desconhecido. Abriu.
Era Mariana. Você destruiu minha vida. Vai se arrepender. Ele bloqueou o número imediatamente, mas a mensagem ficou ecoando na cabeça. Mariana não aceitaria a derrota facilmente. Mulheres como ela nunca aceitavam. Por volta das 10, trouxeram Teresa de volta. Tinham feito raio-x, tomografia, exames de sangue completos. O resultado confirmou o que já suspeitavam. Pneumonia grave. Infecção generalizada começando a se formar. Várias pequenas fraturas no tornozelo além da principal. A cirurgia estava marcada para a tarde. Rafael ficou ao lado dela até a hora, conversando baixo, contando histórias do vilarejo, lembrando momentos felizes da infância. Teresa ouvia com os olhos brilhando, às vezes rindo baixinho das memórias. Quando vieram buscá-la para a cirurgia, Rafael a acompanhou até as portas do centro cirúrgico. Ali, foi obrigado a parar. Um enfermeiro gentil colocou a mão em seu ombro. Ela está em boas mãos, vai dar tudo certo. Rafael acenou, mas não conseguiu falar. Viu as portas se fecharem, levando sua mãe para dentro. Ficou ali parado por 5 minutos completos antes de conseguir se mover. Voltou para a sala de espera, sentou-se numa cadeira dura de plástico e esperou. E enquanto esperava, pensou em Mariana. Pensou na vida que tinham construído juntos, na ilusão que ele comprara tão completamente. Pensou em como pessoas podiam esconder monstros por baixo de sorrisos perfeitos. A cirurgia durou 3 horas. 3 horas nas quais Rafael bebeu 6 copos de café, atendeu 17 ligações de trabalho que não conseguia focar e releu a mesma página de uma revista 5 vezes, sem absorver nada. Quando o Dr. Augusto finalmente saiu, ainda de roupa cirúrgica, Rafael se levantou num pulo. Ela está bem. A cirurgia foi sucesso. Conseguimos limpar toda a infecção. Estabilizamos o tornozelo. Agora é esperar a recuperação. Rafael sentiu as pernas bambearem de alívio. Posso vê-la? O médico assentiu. Ela está na recuperação, ainda sob efeito da anestesia, mas sim, pode ficar com ela. Rafael entrou na sala de recuperação. Teresa estava deitada, pálida contra os lençóis brancos, mas respirando com mais facilidade agora. Sentou-se ao lado, pegou a mão dela e finalmente permitiu-se relaxar. Ela estava segura, estava sendo cuidada. As coisas melhorariam a partir daqui. Tinham que melhorar. Mas enquanto observava o rosto adormecido da mãe, uma parte dele sabia que a jornada estava longe de terminar. Mariana ainda estava lá fora, furiosa e imprevisível. E a culpa que Rafael carregava não desapareceria com uma cirurgia bem-sucedida. Algumas feridas demoravam muito mais tempo para cicatrizar. Teresa acordou 12 horas depois da cirurgia. A primeira coisa que viu foi o rosto de Rafael, barbudo e cansado. Mas ali. Ele tinha adormecido na cadeira ao lado da cama, a cabeça apoiada na grade, segurando a mão dela. Quando sentiu o movimento, abriu os olhos imediatamente. Mãe, sussurrou, a voz rouca de sono. Como está se sentindo? Teresa tentou falar, mas a garganta estava seca. Rafael alcançou um copo com canudo, ajudou-a a beber. A água fria desceu com dificuldade, mas ajudou. Dolorido, ela conseguiu dizer, mas melhor. A enfermeira entrou para checar os sinais vitais, trocar o soro, anotar informações. Era uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque apertado, mas com olhos gentis. Boa tarde, dona Teresa. A cirurgia foi um sucesso. O Dr. Augusto vai passar aqui daqui a pouco para explicar tudo. Enquanto trabalhava, conversava num tom reconfortante sobre a previsão do tempo, sobre como o hospital tinha uma boa refeição hoje. Coisas simples que faziam o ambiente parecer menos assustador. Quando saiu, Rafael voltou a sentar ao lado da mãe. Filho, Teresa começou, você não precisa ficar aqui. Tem seu trabalho, seus compromissos. Rafael balançou a cabeça com firmeza. Cancelei tudo da semana. Nada é mais importante que você. Teresa sentiu os olhos marejarem. Rafael percebeu e apertou a mão dela. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. De verdade.
Eu trouxe você para aquela casa. Eu confiei na pessoa errada. Eu não... A voz dele quebrou. Teresa interrompeu. Você não sabia. Ninguém poderia saber que ela era capaz disso. Mas Rafael não aceitou a absolvição tão facilmente. Eu devia ter prestado mais atenção. Devia ter percebido os sinais. Dr. Augusto entrou por volta das 3 da tarde, um tablet debaixo do braço. Explicou os procedimentos da cirurgia em detalhes, a limpeza da infecção, a reconstrução do tornozelo, os antibióticos que seriam administrados pelos próximos dias. A pneumonia está respondendo bem ao tratamento, mas vai levar tempo. O tornozelo vai precisar de fisioterapia depois que a infecção estiver controlada. No total, calculamos 2 a 3 semanas de internação. Rafael agradeceu, fez perguntas sobre cuidados, sobre prognóstico. O médico respondeu tudo com paciência, depois saiu para continuar as rondas. Na tarde, enquanto Teresa dormitava sob efeito dos remédios, Rafael desceu para o saguão do hospital para atender uma ligação. Era Dr. Henrique, o advogado. Rafael, precisamos conversar sobre os próximos passos. A polícia analisou os vídeos. Eles querem indiciar Mariana por cárcere privado, lesão corporal, maus tratos e violência doméstica contra idoso. Mas precisam do seu depoimento formal. E quando sua mãe estiver melhor, do depoimento dela também. Rafael concordou. Marcou para o dia seguinte pela manhã. Desligou e ficou ali parado, olhando o movimento do hospital. Pessoas entrando e saindo, algumas com flores, outras chorando, a vida em todos os seus estados. Seu telefone tocou novamente. Dessa vez, era um número que não reconheceu, mas atendeu mesmo assim. A voz do outro lado era feminina, jovem, nervosa. Senhor Rafael, meu nome é Júlia, sou amiga da Mariana. Quer dizer, era. Eu estava no almoço naquele domingo. Rafael se impertigou. E? A mulher respirou fundo. Eu vi tudo. Vi quando sua mãe caiu, vi Mariana chutar ela. Na hora eu não fiz nada. Fiquei com medo de confrontar Mariana na frente de todo mundo. Mas não consigo parar de pensar nisso. Se precisar de testemunha, eu testemunho. O que ela fez foi horrível. Rafael sentiu uma onda de algo. Não era exatamente gratidão, mas talvez reconhecimento de que ainda havia decência no mundo. Obrigado. Vou passar seu contato para meu advogado. Desligaram. Rafael ficou pensando em como Mariana estava lidando com tudo. O mundo dela estava desmoronando. As amigas se afastando, a reputação destruída, processo criminal iminente. Parte dele, uma parte pequena e mesquinha, sentiu satisfação com isso, mas a maior parte apenas sentia vazio. Voltou para o quarto. Teresa estava acordada, conversando baixinho com Aparecida. A empregada tinha vindo visitar, trazendo flores do jardim e uma sacola com frutas frescas. Dona Teresa, a senhora está com cara muito melhor, Aparecida dizia, ajeitando as flores num vaso improvisado. Teresa sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Obrigada por tudo que você fez por mim. Você foi minha salvação. Aparecida limpou uma lágrima. Eu só queria ter feito mais. Rafael as observou da porta, o coração apertado pela bondade daquela mulher que arriscara seu emprego para ajudar uma estranha. Os dias seguintes caíram numa rotina. Rafael dormia na cadeira reclinável do hospital, acordava com a equipe médica entrando para os procedimentos da manhã, passava o dia conversando com Teresa quando ela estava acordada ou trabalhando no laptop quando ela dormia. Aparecida visitava todo dia, sempre trazendo algo, comida caseira que Teresa conseguia comer melhor que a do hospital, revistas, notícias do vilarejo que Dona Marta mandava. A recuperação era lenta, mas constante. O tornozelo começou a desinflamar. A febre da pneumonia finalmente cedeu. Teresa conseguia sentar na cama sem ajuda. Na segunda-feira da semana seguinte, Rafael foi à delegacia prestar depoimento. Levou o pendrive com todas as gravações, contou tudo o que sabia, respondeu perguntas por 3 horas. O delegado, um homem sério de uns 60 anos, ouviu tudo com expressão cada vez mais grave. Senhor Silva, isso é um dos piores casos de violência doméstica que já vi.
Vamos pedir prisão preventiva da acusada. Rafael assentiu. Quando saiu da delegacia, sentiu-se esgotado emocionalmente. Precisava de ar, de espaço. Dirigiu sem destino por 1 hora antes de voltar ao hospital. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Uma jornalista apareceu no hospital pedindo entrevista. Rafael recusou imediatamente, mas a mulher insistiu. Senhor Silva, essa história precisa ser contada. Quantos outros idosos estão sofrendo em silêncio? Sua coragem ao denunciar pode salvar outras vidas. Rafael hesitou. Não queria expor a mãe, não queria transformar sua dor em espetáculo. Mas a jornalista tinha um ponto. Disse que pensaria sobre isso. A mulher deixou o cartão e foi embora. Rafael guardou o cartão no bolso, sem saber que aquela decisão mudaria tudo nas próximas semanas. Teresa melhorava a cada dia. Começou fisioterapia leve, apenas movimentos básicos para evitar atrofia muscular. A fisioterapeuta, uma moça jovem e animada chamada Carla, tinha um jeito especial com pacientes idosos. Conseguia fazer Teresa rir durante os exercícios, transformando a dor em algo suportável. Dona Teresa, a senhora é guerreira, Carla dizia. Na sua idade, se recuperar assim é impressionante. Teresa apenas sorria, mas Rafael via o orgulho nos olhos dela. A mulher que lavara roupas no rio por décadas ainda tinha força. No 10º dia de internação, aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. Rafael estava no quarto, ajudando a mãe a comer sopa, quando 2 policiais apareceram na porta. Senhor Rafael Silva? Ele se levantou, o coração acelerando. Sim. Um dos policiais, uma mulher de uns 40 anos com expressão séria, entrou. Precisamos informá-lo que Mariana Costa fugiu. Ela deveria se apresentar ontem para a audiência de custódia, mas não compareceu. Estamos com mandado de prisão, mas ela sumiu. Não está na casa dos pais, não está com nenhuma amiga conhecida. Sumiram também passaporte e documentos. Rafael sentiu o sangue gelar. Fugiu? Para onde? A policial balançou a cabeça. Estamos investigando, mas queremos alertá-lo para tomar precauções. Ela mandou mensagens para várias pessoas, culpando o senhor por arruinar sua vida. Pode tentar algo. Vamos colocar segurança aqui no hospital e na sua residência. Rafael olhou para Teresa, que tinha parado de comer, os olhos arregalados de medo. Ela pode voltar? Teresa sussurrou. A policial tentou ser reconfortante. Não vamos deixar, mas precisamos que vocês fiquem atentos. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou acordado na cadeira, olhando a porta, cada barulho no corredor fazendo seu coração pular. Um segurança foi posicionado do lado de fora do quarto. Teresa também não dormiu direito, acordando várias vezes assustada. Pela manhã, ambos estavam exaustos. Rafael ligou para o advogado, que já estava a par da situação. Estão checando aeroportos, rodoviárias, fronteiras. Ela não vai conseguir sair do país com mandado de prisão ativo. É questão de tempo. Mas Rafael não se sentiu reconfortado. Mariana era esperta, tinha recursos, podia estar em qualquer lugar. 2 dias depois, numa quarta-feira chuvosa, a jornalista voltou. Rafael tinha acabado de terminar uma ligação tensa com a empresa. Problemas na obra que precisavam da atenção dele, mas que ele não conseguia resolver de longe. Estava frustrado, cansado, preocupado. Quando viu a jornalista no corredor, quase mandou ela embora de novo, mas algo o fez parar. 5 minutos, ele disse. Desceram para o café do hospital, sentaram numa mesa afastada. A jornalista, que se apresentou como Beatriz Mendes, foi direta ao ponto. Senhor Rafael, recebemos um vídeo anônimo. São trechos das gravações da sua casa. Alguém vazou. Provavelmente Mariana ou algum advogado dela, tentando ganhar simpatia pública primeiro, mas saiu pela culatra. As redes sociais estão explodindo. As pessoas querem saber o resto da história. Querem saber se sua mãe está bem. Querem justiça. Rafael ficou em choque. Vazaram os vídeos? Beatriz assentiu. Só alguns segundos, mas foi suficiente. Sua história está viralizando. E eu queria te dar a chance de contar seu lado antes que alguém invente.
Rafael voltou para o quarto atordoado. Pegou o celular, abriu as redes sociais. E lá estava. Clipes das câmeras de segurança. Teresa caindo, Mariana chutando, empurrando. Os comentários eram aos milhares. Raiva, indignação, apoio a Teresa, ódio direcionado a Mariana. Hashtags já estavam trending. Diz justiça para Teresa. Idosos merecem respeito. Rafael mostrou o telefone para a mãe. Ela olhou pálida. O mundo todo está vendo isso, sussurrou. Rafael assentiu. Teresa desviou o olhar, as lágrimas caindo. Minha humilhação está em todo lugar. Rafael abraçou a mãe. Não, mãe, sua força está em todo lugar. Naquela tarde, Rafael tomou uma decisão. Ligou para Beatriz, aceitou a entrevista, mas com condições, seria ao vivo, sem edição, e Teresa participaria apenas se quisesse. Marcaram para a sexta-feira, dando tempo para Teresa se preparar mentalmente. Quando Rafael contou para ela, Teresa ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse simplesmente: vou fazer. Se minha história pode ajudar outras mães, outros filhos, vale a pena. Rafael sentiu orgulho inundar seu peito. Aquela mulher que sofrera tanto ainda pensava nos outros. Os 2 dias até a entrevista passaram num borrão. Teresa recebeu alta médica, com a condição de continuar o tratamento ambulatorial. Rafael a levou não para a mansão, ele já tinha vendido a propriedade, não conseguia mais pisar lá, mas para um apartamento de serviço confortável que alugara perto do hospital. Aparecida foi contratada oficialmente, agora com salário justo e carteira assinada, para ajudar nos cuidados com Teresa. O apartamento era menor, mais simples, mas tinha janelas grandes com vista para um parque. Teresa sentou no sofá, olhou pela janela e suspirou. É bonito aqui, disse. Rafael sentou ao lado dela. É temporário, mas é nosso. Na sexta-feira, a equipe de televisão chegou cedo para preparar. Instalaram câmeras, ajustaram iluminação, fizeram testes de som. Teresa estava nervosa, as mãos tremiam enquanto Aparecida ajudava a pentear seus cabelos grisalhos. Rafael usava terno, mas sem gravata. Queria parecer sério, mas acessível. Às 2 da tarde, começaram a gravação. Beatriz fez as perguntas com sensibilidade, dando espaço para Rafael e Teresa contarem a história no próprio ritmo. Teresa chorou várias vezes, mas não parou. Contou sobre o subsolo, sobre a fome, sobre o medo. Rafael falou sobre a culpa, sobre como o sucesso tinha cegado ele para o que era realmente importante. Quando a entrevista foi ao ar naquela noite, causou comoção nacional. Milhões assistiram. Telefones do hospital tocaram sem parar. Pessoas oferecendo ajuda, doações, apoio. Políticos começaram a falar sobre aumentar penas para a violência contra idosos. Organizações de direitos humanos usaram o caso como exemplo da necessidade de fiscalização. E em algum lugar, escondida, Mariana assistiu também. Viu sua cara sendo associada com um monstro, com abusadora. Viu o mundo se virar contra ela. E algo dentro dela quebrou de vez. Na manhã de sábado, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Mariana tinha sido vista numa pousada em uma cidade litorânea a 200 quilômetros de distância. Montaram uma operação, cercaram o local. Quando entraram no quarto, encontraram Mariana sentada na cama, malas ainda fechadas ao redor, olhando uma foto dela e Rafael em tempos mais felizes. Não resistiu à prisão. Foi levada algemada, enquanto hóspedes da pousada filmavam, enquanto o mundo assistia à queda da mulher que um dia pareceu ter tudo. Rafael recebeu a notícia por telefone. Não sentiu triunfo. Não sentiu vingança satisfeita. Apenas uma tristeza profunda por todo o desperdício, de amor, de confiança, de tempo. Contou para Teresa, que estava sentada perto da janela, tricotando algo que Aparecida tinha trazido para mantê-la ocupada. Ela foi presa, ele disse. Teresa parou de tricotar, olhou para o filho. Espero que ela encontre paz, disse simplesmente. Rafael olhou para a mãe, admirado com a capacidade dela de perdoar, de seguir em frente. Mãe, ele disse, eu não mereço você. Teresa sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Bobagem. Você é meu filho.
Sempre vai merecer meu amor. E continuou tricotando, as agulhas clicando num ritmo reconfortante, enquanto lá fora começava a chover. O julgamento de Mariana estava marcado para 3 meses depois. Nesses meses, a vida de Rafael e Teresa se reorganizou aos poucos, como uma ferida lenta cicatrizando, deixando marcas permanentes, mas permitindo que a pele voltasse a crescer. Teresa fazia fisioterapia 3 vezes por semana, um processo doloroso que a deixava exausta, mas que aos poucos devolvia movimento ao tornozelo danificado. Ainda mancava, provavelmente mancaria pelo resto da vida, mas conseguia caminhar sem apoio. Era uma vitória pequena que parecia enorme. Rafael tinha vendido a empresa. Simplesmente não conseguia mais. A vida de reuniões, de negociações, de perseguir lucro, tudo parecia vazio depois do que acontecera. Usou o dinheiro da venda para garantir conforto para ele e a mãe pelo resto das vidas, investiu parte em fundos conservadores e guardou uma quantia significativa para um projeto que começava a tomar forma em sua mente. Mas ainda não era a hora. Primeiro precisavam fechar o capítulo com Mariana. Primeiro, precisavam de justiça. Os meses foram difíceis para Teresa de formas que iam além do físico. À noite, acordava gritando, sonhando que estava de volta ao subsolo. Pulava assustada quando ouvia passos no corredor do prédio. Recusava-se a comer sozinha, sempre esperando que alguém arrancasse o prato dela. Rafael contratou uma psicóloga especializada em trauma, doutora Paula, uma mulher de voz calma que visitava 3 vezes por semana. As sessões eram longas e emocionalmente esgotantes, mas aos poucos, Teresa começou a reconstruir a confiança. Aparecida se tornou mais que empregada. Era parte da família agora. Morava no quarto de hóspedes do apartamento. Ajudava com tudo, desde cozinhar as refeições até acompanhar Teresa nas consultas quando Rafael não podia. Os 2 filhos dela, meninos de 7 e 9 anos, vinham visitar aos finais de semana. Teresa se iluminava com a presença deles, fazendo biscoitos juntos, contando histórias do vilarejo. Era como se parte da avó, que ela nunca pôde ser, florescesse nesses momentos. Rafael observava da porta da cozinha, o coração apertado, mas grato. Uma tarde, 6 semanas antes do julgamento, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era um produtor de um programa de televisão nacional querendo fazer um documentário completo sobre o caso. Senhor Silva, sua história tocou milhões. Queremos fazer algo mais profundo, mostrar não apenas o trauma, mas a recuperação. Dar esperança. Rafael disse que precisava pensar, conversar com a mãe. Naquela noite, durante o jantar, trouxe o assunto. Teresa mastigou devagar seu frango grelhado. Ainda tinha dificuldade com alimentos mais sólidos e considerou. Filho, eu passei vergonha a vida toda. Vergonha de ser pobre, vergonha de não ter estudo, vergonha das minhas roupas velhas, das minhas mãos calejadas. Ela olhou para as próprias mãos, ainda marcadas por décadas de trabalho duro. Mas agora essa vergonha talvez possa ajudar alguém. Se uma mãe vendo esse documentário tiver coragem de denunciar o filho que a maltrata, se um filho vendo perceber que precisa cuidar melhor dos pais, então vale a pena. Rafael sentiu os olhos arderem. Tem certeza? Teresa assentiu. Tenho. Já sofri demais. Agora, esse sofrimento precisa ter significado. As filmagens começaram 2 semanas depois. A equipe era sensível, respeitosa, dava pausas quando Teresa ficava emocionada demais. Filmaram no apartamento, no hospital onde ela ficara internada, até visitaram o vilarejo onde ela criara Rafael. A volta ao vilarejo foi particularmente difícil. Teresa não ia lá há quase 1 ano, desde antes de ficar doente. Os moradores saíram para recebê-la. Dona Marta chorou abraçada nela por 5 minutos completos. O padre da igreja local ofereceu uma bênção especial. Filmaram a casinha onde Rafael crescera, agora ocupada por outra família, mas preservando a mesma estrutura simples. Rafael olhou para aquelas paredes de madeira e lembrou da infância. Fome, frio, mas também amor incondicional. Voltaram para a cidade no fim da tarde. Teresa estava exausta, mas havia algo diferente nos olhos dela.
Sabe, filho, ela disse no carro, olhando a paisagem passar pela janela, eu sempre quis sair daquela pobreza. Sonhei a vida toda com conforto. Mas agora, vendo aquele lugar de novo, percebo que eu era feliz. Pobre, mas feliz. Porque tinha você. Porque tinha propósito. Rafael segurou o volante com mais força, engolindo o nó na garganta. Mãe, você vai ter propósito de novo. Prometo. Nas semanas seguintes, Rafael passou muito tempo conversando com autoridades locais, com arquitetos, com advogados especializados. Seu projeto começava a tomar forma concreta. Quando finalmente contou para Teresa, ela estava sentada na varanda do apartamento tricotando mais um cachecol. Tinha feito 10 nos últimos 2 meses, doava todos para abrigos. Mãe, quero construir algo no vilarejo, um centro para idosos, lugar onde eles possam se reunir, ter atividades, atendimento médico básico, refeições. Gratuito, em seu nome. Teresa parou de tricotar, olhou para o filho com olhos brilhantes. Em meu nome? Rafael assentiu. Centro de Convivência Teresa Maria, porque ninguém mais deveria ter que sofrer sozinho na velhice. Teresa chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de algo parecido com redenção. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, não seria em vão. Levantou-se com dificuldade, mancando até Rafael, e o abraçou com força surpreendente. Você sempre foi um bom menino, sussurrou. Desde pequeno, sempre com coração grande. Ficaram abraçados enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, as cores da esperança. O dia do julgamento finalmente chegou. Rafael vestiu terno escuro, Teresa um vestido simples, mas elegante, que Aparecida ajudara a escolher. Chegaram ao fórum às 9 da manhã, encontrando uma multidão de jornalistas, câmeras, curiosos. A segurança teve que abrir caminho. Dentro da sala do tribunal, sentaram no banco destinado às vítimas. Rafael segurou a mão da mãe durante toda a espera. Ela tremia levemente, mas mantinha a cabeça erguida. Quando trouxeram Mariana, Rafael mal a reconheceu. O cabelo loiro estava escuro nas raízes, mal penteado. O rosto sem maquiagem mostrava olheiras profundas. Usava o uniforme caque da prisão, algemas nos pulsos. Ela entrou olhando para o chão, sentou ao lado do advogado de defesa sem olhar para ninguém. Mas então, por um segundo, seus olhos encontraram os de Teresa. Foi rápido, mas Rafael viu. Não havia remorso ali, havia raiva. Ainda culpava os outros. O julgamento durou 2 dias. Testemunhas desfilaram. Aparecida, tremendo, mas firme em seu relato. Júlia, a ex-amiga de Mariana, descrevendo o almoço horrível. O doutor Augusto detalhando as lesões médicas, os policiais que analisaram as gravações. Cada testemunho pintava um quadro mais sombrio. A defesa tentou argumentar que Mariana sofria de problemas mentais, que estava sob estresse, que não entendia a gravidade dos atos. Mas os vídeos não mentiam. E quando passaram na sala, Teresa sendo arrastada pelos cabelos, sendo chutada, chorando no subsolo, vários jurados desviaram o olhar. No segundo dia, Teresa foi chamada para depor. Rafael quis acompanhá-la até o banco das testemunhas, mas não podia. Ela foi sozinha, mancando visivelmente, cada passo um esforço. Sentou-se, jurou dizer a verdade. A promotora, uma mulher de meia-idade com expressão determinada, fez as perguntas com gentileza, mas precisão. Dona Teresa, pode nos contar o que aconteceu quando seu filho viajou? E Teresa contou. Voz baixa no começo, depois mais firme. Contou sobre o subsolo, sobre a fome, sobre o medo. Contou sobre achar que ia passar o resto da vida ali, esquecida, até que talvez seu corpo fosse encontrado quando já fosse tarde demais. Quando terminou, havia lágrimas em vários rostos, jurados, espectadores, até o juiz precisou limpar os óculos. A defesa tentou um contra-interrogatório, sugerindo que Teresa estava exagerando, que talvez sua memória não fosse confiável por causa da idade. Mas Teresa olhou direto para o advogado e disse com voz firme, meu corpo lembra, minhas mãos lembram, meu tornozelo que nunca mais vai andar direito lembra.
Não estou inventando nada. O advogado não insistiu. Mariana também testemunhou. Subiu ao banco com postura rígida, respondeu às perguntas da própria defesa de forma ensaiada. Alegou que estava sob pressão, que Teresa era difícil, que tudo foi mal entendido amplificado. Mas, na hora do contra-interrogatório da promotoria, as coisas desmoronaram. Senhorita Costa, pode explicar por que trancou uma mulher doente num subsolo? Mariana abriu e fechou a boca. Era temporário. Ela estava bagunçando a casa. Bagunçando? Ela estava doente. Seu noivo pediu que cuidasse dela. Mariana perdeu a compostura. Ela não era minha responsabilidade, ela era um peso. Ele deveria ter deixado ela no interior onde pertencia. O silêncio na sala foi absoluto. O advogado de defesa cobriu o rosto com as mãos. Mariana percebeu tarde demais o que dissera. Tentou voltar atrás. Não quis dizer assim, Mas o estrago estava feito. A promotora apenas disse, sem mais perguntas, e voltou para seu lugar. Mariana foi levada de volta para o lugar, o rosto vermelho de raiva e vergonha. As considerações finais aconteceram na manhã seguinte. A promotoria foi direta. Mostrou novamente trechos dos vídeos, citou leis de proteção ao idoso, pediu pena máxima. A defesa tentou apelar para a compaixão, mas não tinha muito com que trabalhar. Quando o juiz anunciou que os jurados iriam deliberar, Rafael e Teresa saíram para o corredor. Aparecida estava lá esperando, trouxe água e sanduíches que ninguém comeu. A espera foi de 3 horas, cada minuto arrastando como eternidade. Finalmente, chamaram todos de volta. Os jurados retornaram, rostos sérios. O juiz perguntou pelo veredicto. O porta-voz do júri, um homem de uns 50 anos, leu de um papel. No caso do Estado versus Mariana Costa, nos crimes de cárcere privado, lesão corporal grave, maus tratos e violência doméstica contra idoso, o júri considera a ré culpada em todas as acusações. Um murmúrio percorreu a sala. Mariana empalideceu, segurou a mesa à frente. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. A sentença foi lida 1 semana depois. 12 anos de prisão sem direito a regime aberto pelos primeiros 4 anos. Mariana ouviu impassível, como se estivesse desconectada da realidade. Quando a levaram algemada, ela olhou uma última vez para Rafael. Não havia mais raiva, apenas vazio. Rafael segurou a mão de Teresa e sentiu finalmente que um capítulo havia se fechado. Não era satisfação que sentia. Era mais como um suspiro de alívio. Justiça fora feita. Agora podiam realmente começar a curar. Saíram do fórum sob flashes de câmeras e perguntas de repórteres. Rafael fez uma declaração breve. Justiça foi feita. Agora queremos apenas paz e reconstruir nossas vidas. Levou a mãe para o carro, Aparecida já esperando. No caminho para casa, Teresa olhava, pela janela em silêncio. Filho, disse finalmente, isso acabou? Rafael apertou a mão dela. Acabou, mãe. Agora é hora de viver de verdade. Teresa assentiu, uma pequena lágrima escorrendo. Mas dessa vez era lágrima de alívio. O pesadelo finalmente tinha um fim. E pela primeira vez em meses, o futuro parecia não apenas possível, mas até promissor. 6 meses após o julgamento, Rafael estava de pé na terra vermelha do vilarejo, chapéu na cabeça para se proteger do sol forte, olhando as fundações do que seria o centro de convivência Teresa Maria. A construção avançava rápido. Equipes trabalhavam desde o amanhecer, o som de martelos e serras ecoando pela vizinhança. Seria um prédio térreo amplo, com rampas de acesso, salas de atividades, consultório médico, cozinha comunitária e um jardim enorme nos fundos onde os idosos poderiam plantar o que quisessem. Rafael tinha desenhado cada detalhe pensando em dignidade, em conforto, em respeito. Teresa visitava a obra toda semana. Hoje estava sentada numa cadeira de plástico à sombra, conversando com Dona Marta e outras senhoras do vilarejo. Elas faziam planos sobre que tipo de atividades gostariam quando o centro abrisse. Aulas de artesanato, rodas de conversa, até uma horta comunitária. Teresa sorria mais facilmente agora, embora as marcas do trauma ainda aparecessem às vezes. Acordava menos com pesadelos,
conseguia ficar sozinha num cômodo sem entrar em pânico. A psicóloga dissera que era progresso notável, mas que levaria anos para cicatrizar completamente. Algumas feridas nunca cicatrizavam por inteiro, apenas doíam menos com o tempo. A história de Teresa continuava repercutindo. O documentário fora exibido 3 meses atrás, quebrando recordes de audiência. Depois disso, Rafael e Teresa foram convidados para palestras, eventos, até uma audiência pública no Congresso sobre Direitos dos Idosos. Teresa, que a vida toda fora invisível, agora era reconhecida nas ruas. Pessoas paravam para abraçá-la, para agradecer por dar voz aos que sofriam em silêncio. Inicialmente desconfortável com a atenção, ela começou a entender o poder de sua história. Se minha dor pode evitar a dor de outra pessoa, então valeu a pena, dizia sempre. Rafael também mudara. O empresário obcecado por sucesso deu lugar a alguém mais calmo, mais presente. Acordava cedo não para reuniões, mas para tomar café da manhã com a mãe. Cozinhavam juntos aos domingos, ela ensinando receitas simples do vilarejo, ele tentando e errando, rindo dos próprios erros. Eram momentos preciosos, que ele nunca tivera tempo antes. Descobria agora que riqueza não estava em contas bancárias, mas nesses pequenos rituais do cotidiano. Aparecida permanecia com eles, mas agora como parte genuína da família. Os filhos dela vinham passar fins de semana e o apartamento ficava cheio de vida. Risadas de crianças, desenhos colados na geladeira, bagunça organizada que aquecia o coração. Teresa tratava os meninos como netos que nunca tivera. Fazia biscoitos toda sexta, ajudava com lição de casa. Contava histórias de quando Rafael era pequeno. Os meninos a chamavam de Vó Teresa e ela chorava de felicidade cada vez. Uma tarde, 4 meses depois do julgamento, algo inesperado aconteceu. Rafael recebeu uma carta. Era de Mariana, da prisão. Ficou olhando o envelope por longos minutos antes de abrir. Dentro, 3 páginas escritas à mão. A letra era trêmula, diferente da caligrafia perfeita que ele conhecia. Começava com: Rafael, sei que não mereço sua atenção, mas preciso escrever isso. Seguia contando sobre a vida na prisão, sobre ter tempo demais para pensar, sobre finalmente enxergar a monstruosidade do que fizera. Vejo o rosto da sua mãe toda noite, ela escrevera. Vejo o que eu fiz. E não consigo entender como cheguei a esse ponto. Eu era alguém terrível e nem percebia. Rafael leu a carta 3 vezes. Parte dele queria rasgá-la, jogar fora, nunca mais pensar em Mariana. Mas outra parte, talvez a parte que crescera lavando roupa no rio, com uma mãe que ensinou compaixão, sentiu algo parecido com pena. Mostrou a carta para Teresa. Ela leu em silêncio, depois devolveu. O que vai fazer? Rafael suspirou. Não sei. Parte de mim quer ignorar, mas... Teresa completou. Mas não fomos criados assim. Rafael assentiu. Semanas depois escreveu uma resposta curta. Não perdoava, deixou isso claro, mas desejava que Mariana encontrasse paz e fizesse algo construtivo com o tempo na prisão. Nunca mais tiveram contato depois disso. A construção do centro avançava. Em 8 meses estava quase pronta. Rafael contratou funcionários do próprio vilarejo, enfermeira, cozinheira, zelador, coordenador de atividades. Todos treinados, todos apaixonados pelo projeto. Comprou equipamento médico básico, encheu a biblioteca com livros de letra grande, instalou ar-condicionado em todas as salas. Queria que fosse perfeito. Teresa acompanhava cada detalhe, dando opiniões, sugerindo melhorias. Precisa de mais cadeiras na sala de artesanato, dizia, e poltronas confortáveis na sala de leitura, não dessas duras. Rafael anotava tudo. 3 semanas antes da inauguração, Rafael teve uma ideia. Ligou para a equipe que fizera o documentário. Vocês querem filmar a abertura do centro? Fazer um episódio final mostrando que da tragédia saiu algo bom? Aceitaram imediatamente. A inauguração foi marcada para um sábado. Convidados incluíam moradores do vilarejo, autoridades locais, pessoas que acompanharam a história. Rafael preparou um discurso, ensaiou várias vezes, mas sabia que na hora as palavras sairiam do coração,
não do papel. Nos dias anteriores, Teresa ficou agitada, não de medo, mas de expectativa. Filho, isso vai realmente ajudar as pessoas? Rafael segurou as mãos dela. Vai, mãe. Você vai ajudar centenas de pessoas por anos. Teresa sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Eu só queria que minha mãe estivesse viva para ver isso. Ela passou fome também. Sofreu tanto. Rafael abraçou a mãe. Ela está vendo, mãe. De onde quer que esteja, está vendo e está orgulhosa. O dia da inauguração amanheceu com céu azul perfeito. Rafael acordou cedo, vestiu roupa simples, calça jeans e camisa branca, nada de terno. Teresa escolheu um vestido florido que a Aparecida comprara especialmente para a ocasião. Viajaram para o vilarejo, chegando às 9 da manhã. Já havia gente esperando. Dezenas de pessoas, talvez 100, todos querendo ver o centro que tanto ouviram falar. Faixas e bandeirinhas decoravam a entrada. Crianças corriam pelo pátio, tinha música ao vivo tocando, comida sendo preparada para servir depois da cerimônia. Às 10 em ponto, Rafael subiu num pequeno palanque montado na entrada. O microfone chiou antes de funcionar direito. Ele olhou para a multidão, viu rostos conhecidos da infância, vizinhos que ajudaram sua mãe quando ele era pequeno, idosos que logo poderiam frequentar aquele espaço. Respirou fundo. Bom dia a todos. Hoje é um dia especial. Há um ano atrás, minha mãe e eu estávamos no pior momento das nossas vidas. Ela sofreu algo que ninguém deveria sofrer. Eu falhei como filho em protegê-la, mas dessa dor decidimos fazer algo que importasse. Continuou, voz firme mas emocionada, contando sobre a visão do centro, sobre querer criar um lugar onde idosos fossem respeitados, cuidados, valorizados. Minha mãe me ensinou tudo. Me ensinou a trabalhar duro, a ser honesto, a ter compaixão. Ela lavou roupa naquele rio ali. Apontou para o rio que corria perto, durante 40 anos. Suas mãos sangraram para que eu pudesse estudar. E quando eu finalmente pude retribuir, falhei. Deixei ela nas mãos de alguém cruel. Mas hoje começa a nossa verdadeira retribuição. Este centro vai servir esta comunidade para sempre. Gratuito, aberto a todos, especialmente aos que mais precisam. Pediu que Teresa subisse ao palanque. Ela hesitou. Mas Aparecida a encorajou. Mancando visivelmente apoiada em Rafael, subiu. A multidão aplaudiu. Algumas pessoas choravam. Teresa olhou para todos aqueles rostos e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento. Eu não sei fazer discurso bonito, começou voz trêmula no microfone, mas sei agradecer. Obrigada a todos que me apoiaram. Obrigada ao meu filho que, mesmo errando, sempre me amou. E obrigada a quem vai usar este centro. Vocês merecem. Todos os idosos merecem respeito, merecem dignidade. Ninguém deveria sofrer como eu sofri. Então, por favor, se alguém que vocês conhecem está sendo maltratado, denunciem. Não tenham medo. E aos idosos que estão sofrendo, vocês não estão sozinhos. A emoção tomou conta dela. Rafael a abraçou enquanto ela chorava no ombro dele e a multidão explodiu em aplausos. Desceram do palanque juntos e Rafael cortou a fita vermelha na entrada. As portas se abriram. As pessoas entraram explorando cada sala com admiração. Os móveis novos, as paredes pintadas em cores alegres, o jardim nos fundos já com algumas plantas. A cozinha liberou comida, salgadinhos e doces feitos por mulheres do vilarejo. Música tocava no pátio. Crianças brincavam. Era uma festa, uma celebração não apenas da inauguração, mas da superação. Teresa passeava pelos cômodos cumprimentando conhecidos, aceitando abraços. Em certo momento, estava na sala de leitura, passando os dedos pelos livros nas prateleiras. Rafael a encontrou ali. Está tudo bem, mãe? Ela se virou, o rosto molhado de lágrimas, mas sorrindo. Filho, você fez algo lindo. Transformou meu sofrimento em esperança para outros. Isso cura, entende? Não. Que apaga o que aconteceu, mas dá significado. Rafael a abraçou, e ficaram ali por longos minutos, apenas abraçados em silêncio. A festa seguiu até tarde. Quando todos foram embora,
Rafael, Teresa e Aparecida ficaram sozinhos no centro vazio. Caminharam pelos corredores silenciosos, imaginando como seria quando estivesse cheio de vida, de histórias, de risos de idosos redescobrindo a alegria. Segunda-feira abre oficialmente, Rafael disse. Já temos 40 inscritos. Teresa assentiu. Vai ser bom. Vai ajudar muita gente. Saíram, trancaram as portas, olharam para o prédio uma última vez antes de partir. No carro de volta para a cidade, Teresa dormiu, no banco traseiro, exausta mas feliz. Rafael dirigia em silêncio, Aparecida ao lado dele. Senhor Rafael, ela disse baixinho, o senhor fez uma coisa incrível hoje. Rafael sorriu cansado. Não, Aparecida. Nós fizemos. Você, eu, minha mãe, todos que acreditaram que era possível transformar dor em algo bom. Isso foi trabalho de muitas mãos. Aparecida apenas sorriu, olhando pela janela o campo escurecendo com a noite chegando. Quando chegaram ao apartamento, já passava das 11. Ajudaram Teresa a entrar. Ela estava tão cansada que mal conseguia andar. Deitaram-na na cama. Aparecida trocou suas roupas por um pijama confortável. Rafael ficou sentado na beirada da cama até ela dormir. Antes de adormecer completamente, ela segurou a mão dele. Filho, eu te perdoo. Por tudo. Você entende? Rafael sentiu o peito apertar. Mãe, eu... Ela apertou mais forte. Te perdoo e estou orgulhosa de você. Sempre estive. Fechou os olhos e dormiu. Rafael ficou ali mais alguns minutos. Depois beijou sua testa e saiu do quarto. Na sala, encontrou Aparecida fazendo chá. Ela serviu uma xícara para ele. Sentaram no sofá, bebendo em silêncio. Aparecida, obrigado, por tudo. Por ter sido humana quando ninguém mais foi. Por ter cuidado dela quando eu não estava lá. Aparecida balançou a cabeça. Não precisa agradecer. A dona Teresa, ela me lembra minha avó. Não conseguiria não ajudar. Ficaram ali até o chá esfriar, conversando sobre planos para o futuro, sobre como seria bom ver o centro cheio de vida, sobre esperança. Rafael foi dormir tarde naquela noite, mas pela primeira vez em mais de um ano, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar assustado. Sonhou com o vilarejo, com crianças brincando, com sua mãe jovem lavando roupa no rio, mas sorrindo, sem dor nas mãos. Era um sonho bom. E quando acordou na manhã seguinte com o sol entrando pela janela, soube que finalmente estavam no caminho certo. 2 anos se passaram desde a inauguração do Centro de Convivência Teresa Maria. O lugar prosperava além de qualquer expectativa. Mais de 150 idosos frequentavam regularmente, alguns todos os dias, outros algumas vezes por semana. As salas viviam cheias, aulas de artesanato, rodas de conversa, sessões de fisioterapia, refeições comunitárias. A horta nos fundos crescera tanto que agora doavam verduras para famílias carentes do vilarejo. Era exatamente o que Rafael sonhara, um lugar onde envelhecer não significava solidão ou abandono. Teresa visitava o centro 3 vezes por semana. Já não conseguia mais ir todos os dias. A idade e o desgaste do corpo cobravam seu preço. O tornozelo doía em dias de chuva, a respiração às vezes ficava curta demais, e havia manhãs em que simplesmente não tinha energia. Mas quando estava lá se transformava. Sentava com as outras senhoras na sala de tricô, ensinando pontos complicados, contando histórias, rindo. Tornara-se uma espécie de matriarca do lugar. Todos a chamavam de Dona Teresa com reverência e carinho. Sua história era conhecida, mas lá dentro ela era mais que uma sobrevivente. Era amiga, conselheira, presença reconfortante. Rafael se mudara permanentemente para o vilarejo. Vendera o apartamento na cidade, construíra uma casa simples perto do centro, 2 suítes, varanda ampla, quintal com galinheiro que Teresa insistira em ter. Quero acordar com barulho de galinha, dissera rindo. Aparecida e os filhos moravam numa casa vizinha, que Rafael construíra para eles. Formavam uma família estranha, mas perfeita, unidos não pelo sangue inteiro, mas pela experiência compartilhada de sobreviver ao pior e escolher construir algo melhor.
Rafael trabalhava no centro todos os dias, mas não como chefe distante. Ajudava na cozinha, consertava cadeiras quebradas, conversava longamente com os frequentadores, conhecia a história de cada um: Dona Benedita, que fora abandonada pelos filhos, seu Joaquim, que perdera a esposa e não sabia mais para que acordar, Dona Rosa, que morava sozinha e passava dias sem ver ninguém. O centro dera propósito de volta a essas vidas, e Rafael via nisso sua própria redenção. Cada sorriso ali era uma pequena reparação pela dor que não conseguira evitar. A história de Teresa continuava inspirando. O documentário ganhara prêmios internacionais, gerara debates no Congresso que resultaram em leis mais rígidas de proteção ao idoso. Outros centros parecidos começaram a surgir em várias cidades, sempre citando o caso de Teresa como inspiração. Ela recebia cartas semanalmente, de idosos agradecendo por dar voz ao sofrimento deles, de filhos pedindo conselhos sobre como cuidar dos pais, de pessoas que simplesmente queriam dizer que a história as tocara profundamente. Em uma manhã de setembro, Teresa acordou sentindo algo diferente. Uma dor no peito que não era nova, vinha e ia há semanas, mas hoje estava mais forte. Tentou se levantar da cama e não conseguiu. Rafael, que sempre acordava cedo para verificar a mãe, entrou no quarto e, imediatamente, percebeu. Mãe, o que foi? Teresa tentou sorrir. Acho que hoje não vou ao centro, filho. A voz saiu fraca demais. Rafael ligou para a ambulância, para o Dr. Augusto, que continuara acompanhando Teresa todos esses anos. Enquanto esperavam, segurou a mão da mãe. Ela estava pálida, respiração irregular. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, mas o medo apertava sua garganta. No hospital, os exames revelaram o que todos temiam, mas ninguém queria dizer em voz alta. O coração de Teresa estava cansado. Décadas de trabalho duro, o trauma recente, a idade avançada, tudo cobrara seu preço. Doutor, Augusto chamou Rafael para conversar em particular. Rafael, preciso ser honesto. O coração dela está muito fraco. Podemos tentar tratamentos, mas na melhor das hipóteses, estamos falando de meses, talvez um ano. E vai ser difícil. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas ela estava bem, estava feliz. O médico colocou a mão em seu ombro. E isso já é uma vitória. Depois de tudo que ela passou, teve 2 anos de felicidade genuína. Muitos não têm nem isso. Rafael voltou para o quarto onde Teresa esperava. Ela olhou para o rosto do filho e entendeu sem precisar perguntar: é ruim, não é? Ele assentiu, incapaz de falar. Teresa suspirou, um som longo e cansado. Filho, senta aqui. Rafael sentou na beirada da cama. Teresa segurou as 2 mãos dele entre as suas, fracas mas firmes. Olha para mim. Ele olhou, os olhos já molhados. Eu tive uma vida boa. Difícil, mas boa. Criei você, te vi se tornar um homem de bem. Sofri, mas também transformei esse sofrimento em algo bonito. Vi o centro funcionar, vi ele mudando vidas. Quantas pessoas podem dizer isso? Mãe, não fala assim, você vai melhorar. Teresa balançou a cabeça levemente. Filho, eu tenho 75 anos. Trabalhei duro desde os 8. Meu corpo está cansado e sabe de uma coisa? Está tudo bem. Eu não tenho medo. Rafael desmoronou, apoiando a cabeça no peito da mãe, chorando como criança. Teresa passou os dedos pelos cabelos dele, fazendo o gesto que fizera 1000 vezes quando ele era pequeno. Chora, meu filho. Chora quanto precisar. Mas depois você levanta e continua. O centro precisa de você. Aquelas pessoas precisam de você. Teresa ficou internada por 1 semana. Rafael não saiu do lado dela nem 1 minuto. Aparecida trazia comida, notícias do centro. Os meninos faziam desenhos para animar a avó Teresa. A coordenadora do centro veio visitar, trazendo uma carta assinada por todos os frequentadores, desejando melhoras. Teresa chorou lendo aquilo, tocada profundamente. Viu, filho? A gente importa. Nossa vida importou. Rafael segurava a mão dela, concordando em silêncio. Os médicos fizeram o que puderam. Ajustaram medicações, mantiveram Teresa confortável. Ela teve alta com a condição de fazer repouso absoluto em casa. Rafael contratou uma enfermeira particular.
transformou a sala da casa numa espécie de quarto hospitalar confortável, cama ajustável, equipamento de monitoramento, mas também flores frescas todos os dias, fotos nas paredes, luz natural entrando pelas janelas grandes. Teresa passava os dias ali, recebendo visitas, conversando quando tinha energia, dormindo quando não tinha. Um mês depois da alta, em uma tarde dourada de outubro, Teresa pediu para ir ao centro uma última vez. Rafael hesitou. O médico não recomendava, mas viu nos olhos da mãe que aquilo era importante. Prepararam tudo com cuidado. Levaram-na numa cadeira de rodas confortável, com cobertor e almofadas, a enfermeira acompanhando junto. Quando chegaram ao centro, os frequentadores estavam todos lá. Alguém avisara que Dona Teresa viria. Aplaudiram quando ela entrou, alguns chorando. Abertamente, Teresa foi levada para o Jardim dos Fundos, onde instalaram a cadeira sob a sombra de uma árvore que ela mesma plantara na inauguração. Sentou ali por 2 horas, recebendo pessoas uma por uma. Dona Benedita veio, segurou sua mão, agradeceu por ter criado aquele lugar que a salvara da solidão. Seu Joaquim trouxe um desenho que fizera na aula de arte. Era Teresa jovem, lavando roupa no rio, mas ao fundo tinha o prédio do centro. A senhora transformou dor em amor, ele disse. Teresa chorou, abraçou cada um que veio falar com ela. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Rafael disse que precisavam voltar. Teresa olhou ao redor uma última vez. O prédio que levava seu nome, as pessoas rindo nas janelas, a vida florescendo ali. Filho, eu consegui. Conseguimos. Rafael beijou a testa dela. Conseguimos, mãe. E vai continuar. Para sempre. Levaram-na de volta para casa, exausta, mas com um sorriso no rosto que Rafael não via há semanas. Os dias seguintes foram de tranquilidade estranha. Teresa parecia em paz, conversava sobre memórias felizes, fazia a Aparecida rir contando histórias da juventude. Uma tarde, pediu que Rafael chamasse um tabelião. Queria atualizar o testamento, garantir que o centro continuaria funcionando não importa o que acontecesse, deixar recursos para a Aparecida e os meninos, organizar tudo. Rafael tentou protestar. Não precisa pensar nisso agora. Mas ela insistiu. Preciso deixar tudo arrumado. É responsabilidade de mãe. Fizeram tudo conforme ela pediu. Uma semana depois, numa manhã de novembro, Rafael acordou mais tarde que o normal. Estranhamente, não ouvira o alarme do monitoramento da mãe. Levantou-se rápido, coração disparado. Correu para a sala. Teresa estava deitada na cama ajustável, olhando pela janela grande onde o sol da manhã entrava, suave. Virou a cabeça quando ouviu os passos dele. Bom dia, meu filho. A voz estava diferente, fraca, mas serena. Rafael se aproximou. Percebeu que algo estava errado. A respiração dela era rasa demais, irregular. Mãe, vou chamar a enfermeira. Vamos para o hospital. Teresa fez um gesto com a mão pedindo que ele parasse. Não, filho, não precisa. Eu sei o que está acontecendo. Rafael sentiu as lágrimas queimarem. Mãe, por favor. Ela estendeu a mão. Ele segurou. Rafael, meu menino lindo, você foi a melhor coisa da minha vida. Cada sacrifício valeu a pena. Você me deu propósito, me deu alegria e no final me deu dignidade. Me deu a chance de transformar minha dor em algo bonito. As palavras saíam espaçadas, custosas. Rafael se ajoelhou ao lado da cama, segurando as 2 mãos da mãe. Eu te amo tanto, mãe. Tanto. Não sei viver sem você. Teresa sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto apesar da dor. Mas vai viver, filho. Vai viver bem, vai cuidar daquele centro, vai honrar minha memória sendo exatamente quem você é. Um homem bom, de coração enorme. Respirou com dificuldade. Promete para mim. Promete que vai ser feliz. Rafael chorava abertamente agora. Prometo, mãe, prometo. Aparecida entrou correndo, percebeu a situação. Chamou a enfermeira, mas ambas apenas ficaram na porta, dando espaço para mãe e filho. Teresa olhou para elas. Obrigada por tudo, sussurrou.
Depois voltou os olhos para Rafael. Filho, não fica triste. Eu vou em paz, feliz. Você entende? Eu vivi, amei, sofri, mas no final, venci. Essa é minha vitória. Apertou a mão dele com força surpreendente. Te amo. Sempre te amei. Desde o primeiro segundo que segurei você no colo até agora, você foi meu maior orgulho. Eu te amo, mãe. Rafael repetia como um mantra. Te amo, te amo, te amo. Teresa fechou os olhos, o sorriso ainda no rosto. Sua respiração ficou mais lenta, depois mais lenta ainda. Rafael segurou as mãos dela, apoiou a testa contra elas e sentiu o momento exato em que ela partiu. Não houve drama, não houve dor. Apenas um suspiro longo e depois silêncio. A mulher que lavara roupas no rio até as mãos sangrarem, que sofrera nas mãos de Mariana, mas que transformara tudo isso em legado de amor, descansava finalmente. Rafael ficou ali por tempo indeterminado, segurando as mãos já frias da mãe. Aparecida e a enfermeira esperaram pacientemente. Quando finalmente se levantou, o rosto encharcado de lágrimas, olhou para o corpo imóvel daquela mulher pequena que fora gigante em amor. Obrigado, sussurrou, por tudo. Vou fazer você se orgulhar. Todo dia, pelo resto da minha vida. Beijou a testa dela uma última vez. O funeral de Teresa aconteceu 3 dias depois. O vilarejo inteiro compareceu. O centro fechou por um dia em luto. Centenas de pessoas vieram prestar homenagem. Frequentadores do centro, vizinhos antigos, gente que conhecia apenas a história, mas sentiu que precisava estar ali. Rafael falou no velório, voz embargada, mas firme. Minha mãe me ensinou que amor não é sobre grandes gestos, mas sobre aparecer todos os dias, sobre sacrificar-se por quem você ama, sobre transformar dor em propósito. Ela fez isso a vida toda, e agora cabe a mim, a nós, continuar esse legado. Teresa foi enterrada no pequeno cemitério do vilarejo, ao lado da própria mãe e do pai que ela mal conhecera. A lápide era simples. Teresa Maria Silva, mãe, guerreira, inspiração. Seu amor transformou o mundo. Rafael plantou rosas ao redor. Eram as flores favoritas dela. Prometeu vir toda semana e cumpriu. Nos meses seguintes, Rafael mergulhou no trabalho do centro com intensidade renovada. Era sua forma de lidar com a dor, honrar a mãe fazendo o que ela queria que ele fizesse. O centro expandiu. Abriu uma segunda unidade em cidade vizinha. Começaram conversas para criar uma rede nacional. Aparecida se tornou co-diretora, trazendo sua própria história de superação para ajudar outros. Os filhos dela, agora adolescentes, faziam trabalho voluntário no centro aos fins de semana. Um ano após a partida de Teresa, no aniversário dela, Rafael organizou uma cerimônia especial no centro. Revelaram uma estátua no jardim. Teresa jovem, com as mãos estendidas como se acolhendo alguém. Um sorriso gentil no rosto de bronze. Ao redor, placas contando sua história. Rafael fez um discurso curto. Minha mãe dizia que o sofrimento só vale a pena se gerar crescimento. Ela cresceu. Eu cresci. E este lugar cresce todos os dias, tocando vidas, salvando pessoas da solidão e do abandono. Isso é o legado dela. Isso é amor que continua, mesmo depois que o coração para de bater. Naquela noite, sozinho em casa, Rafael sentou na varanda olhando as estrelas. Segurava uma foto velha, ele criança no colo de Teresa jovem, ambos rindo, ela ainda com as mãos sem tantas marcas do trabalho duro. Sorriu através das lágrimas. Conseguimos, mãe, disse para o vazio. Transformamos sua dor em esperança para centenas de pessoas. Seu nome vai viver para sempre. E eu aprendi o que realmente importa. Não foi em vão. Nada do que você sofreu foi em vão. Uma brisa suave passou, balançando as cortinas. Rafael escolheu acreditar que era ela, dizendo que ouvia, que aprovava, que estava orgulhosa. Fechou os olhos e respirou fundo. A dor da perda ainda estava ali, provavelmente estaria sempre. Mas junto com ela estava gratidão. Por ter tido aquela mulher como mãe, por ter aprendido as lições que ela ensinou,
por ter tido a chance de no final fazer o certo. Levantou-se, entrou em casa e foi dormir. Amanhã seria outro dia de trabalho no centro, outro dia honrando sua memória, outro dia vivendo o propósito que ela ajudara a criar. E por mais que doesse sua ausência, Rafael sabia que ela estaria ali, em cada idoso acolhido, em cada sorriso compartilhado, em cada vida transformada. Teresa Maria Silva viveria para sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Teresa e Rafael tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Teresa ao superar tanto sofrimento e com a dedicação de Rafael em transformar essa dor em legado, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na coragem de denunciar injustiças e na generosidade de transformar nossa dor em esperança para outros. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.